Para quem não me conhece, meu nome é Bia, eu sou professora de Filosofia e Sociologia e hoje eu estou aqui para a gente discutir um pouquinho sobre os principais temas dessas disciplinas que serão cobrados aí no Enem 2020. Antes de nós discutirmos os principais temas de filosofia que são cobrados no Enem, é importante nós entendermos o que é a filosofia, para que a gente consiga distingui-la da sociologia, certo? A filosofia é um conhecimento que surge lá na Grécia Antiga, por volta do século 6 ou 7 antes de Jesus Cristo nascer. Os gregos criaram a filosofia para substituir, gradualmente as explicações de ordem mitológica. A mitologia, ela impunha alguns comportamentos àquela sociedade e não dava espaço para que houvesse discussão, né? Lembrando que a mitologia embasava suas explicações sempre no sobrenatural, em detrimento aí, da filosofia, que sempre buscou explicações de ordem racional para todos os fenômenos que ocorriam com os homens. É importante nós lembrarmos que os primeiros filósofos e todos os outros que o seguiram em nenhum momento disseram que a filosofia era um conhecimento melhor que a mitologia. Pelo contrário, o que eles disseram é que eles queriam encontrar explicações para o mundo que estava ao redor deles, para a mudança das estações, para o dia que virava noite, para a noite que virava dia, para os períodos de chuva ou para os períodos de estiagem, explicações que fossem racionais e não mais explicações de ordem natural. Ter filosofia ou ser um filósofo implicava muito em ter amor pelo conhecimento, amor pela sabedoria, É até essa a explicação do termo filosofia. É importante que a gente saiba que a filosofia não se coloca como conhecimento melhor que a mitologia ou como qualquer outra forma de conhecimento, pelo contrário. A filosofia ela surge para explicar o mundo daquelas pessoas de uma maneira racional, Ou seja, ela surge como mais uma forma de conhecimento. Eu costumo dizer aos meus alunos que o bom aluno em filosofia é aquele que consegue se localizar no espaço e no tempo. Uma ferramenta que auxilia vocês nesse sentido é a reta da história. Então, antes de começarmos as nossas aulas, eu sugiro que vocês peguem uma folha de papel e escrevam nela as 4 eras históricas, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. E procurem encaixar em cada contexto histórico a produção dos filósofos. Eu sei que os fatos históricos não são lineares, ou seja, que eles não aconteceram ao mesmo tempo em todas as partes do mundo. Eu sei também que a reta da história ela é bem eurocêntrica, Foi produzida por historiadores europeus, mas ela é, nesse momento, didática e eficaz para alcançar o nosso objetivo aqui, tá ok? Moçada, os principais temas eu consegui elencar nesse slide para vocês. O primeiro deles é o surgimento da filosofia. Como eu mencionei, a filosofia é um conhecimento racional que surge na Grécia Antiga entre os séculos 6 e 7 a.C., para substituir gradualmente as explicações mitológicas. Tá? Além do surgimento da filosofia, é importante falarmos dos sofistas, e dos pré-socráticos, ou seja, os primeiros filósofos que surgiram, destaque aí para vários pré-socráticos, Tales de Mileto, Demócrito, que caíram nos últimos exames. Sofista, destaque para Protágoras. Também vamos ver a teoria do Sócrates e do seu discípulo Platão. O Sócrates é considerado aí o pai da filosofia, Foi o primeiro a lançar um olhar filosófico para a relação do homem com o meio, Depois dele nós temos o discípulo de Platão, Aristóteles, que não era grego, mas que vem da Macedônia para revolucionar a academia do Platão. Depois do Aristóteles, os filósofos que desenvolveram as filosofias helenísticas, as filosofias de vida, a exemplo do epicurismo, do estoicismo, do pirronismo e do cinismo. Fechamos a Idade Antiga. Na Idade Média, o que é que nós vamos estudar? 2 correntes filosóficas, a patrística, cujo maior expoente é o Santo Agostinho, e a escolástica, cujo maior filósofo, o mais importante, foi São Tomás de Aquino. Fechamos a Idade Média, Idade Moderna. A Idade Moderna, ela volta a racionalizar o conhecimento filosófico, que foi mesclado com o conhecimento religioso durante a Idade Média, e nós temos destaque aí para o racionalismo, do René Descartes, para o empirismo, do John Locke e David Hume, e para o consenso entre essas discussões, que é o nascimento do idealismo transcendental aí com Immanuel Kant, também junto com a sua teoria da maioridade intelectual. Fechando a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, nós temos o idealismo alemão do Hegel
junto depois aí, né, com Schopenhauer, com Nietzsche, né, que já vem idealizando o conceito de existencialismo, e a Escola de Frankfurt. Alunos de terceiro ano não podem, de maneira alguma, ir fazer o vestibular sem compreender a importância da contribuição dos estudos da Escola de Frankfurt para interpretar a nossa sociedade. A sociologia, diferente da filosofia, é um conhecimento científico. Isso porque, como a gente acabou de ver, a filosofia é um conhecimento em abstrato. Ela é racional, mas ela é metafísica. A sociologia não, por ser ciência, ela lida com dados e fatos concretos, como, por exemplo, índices estatísticos. Ela estuda a partir desses dados e fatos concretos a relação do homem com a sociedade. Ela também é bem recente, ela surge na França, no século XIX, foi criada por um estudioso chamado Auguste Comte, justamente para explicar as transformações culturais, sociais, econômicas e políticas que surgiram a partir das duas grandes revoluções que ocorreram na Europa, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. É muito importante vocês se lembrarem que aqui não há necessidade de construir uma reta da história para entender o contexto da produção sociológica, né? Ela vai analisando o homem, a relação dele com a sociedade ao longo do final do século XIX, início do século XX, e ela traz temas muito pertinentes, não só para que vocês façam uma boa prova do Enem, mas também para que vocês façam boas redações e para que vocês tenham consciência social. Eu costumo dizer para os meus alunos na primeira aula de sociologia que eu dou para eles no primeiro ano, que a sociologia ela é uma disciplina que faz a gente pensar fora da caixinha. Ela nos convida à criticidade, ela faz com que a gente abandone o nosso senso comum do porquê sim e do porquê não e busque de fato explicações científicas para as ideias que a gente defende. Então é muito importante que a gente não se deixe levar pela opinião da massa, né, e seja capaz de formular as nossas próprias ideias, desde que elas sejam racionais, pautadas em conhecimento científico e, obviamente, não sejam de senso comum ou de caráter preconceituoso. Os temas da sociologia, eles são importantes, como eu acabei de dizer para vocês, não só para que vocês façam uma boa prova, mas também para a vida. Eu digo aos meus alunos o seguinte, você é cidadão ou você é indivíduo? E qual é a diferença? Indivíduo é aquele que pensa em si mesmo, né? Daí a própria palavra, né? Indivíduo, de individual, de individualidade. Né? Eu não tô nem aí se não tem um posto de saúde no meu bairro. Eu não uso posto de saúde, eu nem sabia se tinha ou se não tinha. O cidadão pensa assim, o cidadão pensa no coletivo. Embora eu não utilize o posto de saúde no meu bairro, a maioria das pessoas utiliza e é necessário que ele exista, que ele tenha estrutura para atender os outros cidadãos. Essa é a diferença entre você ser um indivíduo que pensa só em si mesmo e um cidadão que pensa no coletivo. Os temas que mais aparecem, claro, cidadania e política. A cidadania enquanto conceito, a gente ter consciência de que o cidadão é um indivíduo que, né, uma pessoa que tem direitos e deveres perante a sociedade, não só direitos, como muitas pessoas dizem. E a política, né, é a arte de governar uma sociedade. Política não é politicagem. Antes que vocês digam, Bia, eu não gosto de política. Não, a gente, e me coloco nesse grupo, não gostamos de politicagem, que é a arte de você utilizar o dinheiro público para satisfazer um interesse particular. Não, a política é a arte de governar a sociedade. Ela foi estudada por muitos cientistas políticos, inclusive pela filosofia, e é importante que a gente domine esse conhecimento. Além deles, né, a cidadania envolvendo a questão dos direitos civis, políticos, sociais e os direitos humanos. Outro tema que cai com frequência no Enem é a cultura. É importante abandonarmos aquela postura de que temos preconceito com relação à cultura. Cultura é um conhecimento muito importante, tá? Todo mundo tem cultura. É importante abandonar aquela ideia de etnocentrismo, de achar que a tua cultura é melhor que a cultura do outro. Essa não é a postura adotada pela antropologia, né, que é um dos ramos das ciências sociais, desde o século XIX. As pessoas já têm adotado uma ideia do relativismo cultural, ou seja, de entender que cultura é toda a produção do homem, do conhecimento mais simples ao mais elaborado, certo? E as características da cultura. Depois é importante também trabalharmos com a questão da ética e da moral, que é um tema também da filosofia, que se encaixa aqui dentro do conhecimento sociológico, na prática, principalmente quando a gente fala do analfabeto político ou do cidadão de papel. Lembrando que o analfabeto político é um conceito que a gente traz lá do Bertolt Brecht,
de um poema em que ele fala que o analfabeto político não sabe que é pelo fato dele não estar nem aí para a sociedade é que surge a miséria, surge a desigualdade social. E o cidadão de papel, né, aquele indivíduo que tem todos os direitos, mas não tem acesso a eles, porque esses direitos estão escritos aonde? Só no papel. E o que gera, é claro, desigualdade social, uma perspectiva bem científica, levando em consideração várias teorias de sociólogos que estudaram isso na prática, levando em consideração a contribuição, inclusive, de sociólogos brasileiros, como Florestan Fernandes, certo? O pensamento sociológico dos três porquinhos, com Durkheim, Marx e Weber, a contribuição deles para o estudo econômico, político, social, e também o conceito de trabalho, né? Ou seja, uma atividade desenvolvida exclusivamente pelo ser humano, que mescla esforço físico, esforço intelectual, e como esse trabalho foi valorizado ou desvalorizado ao longo da história. Junto aí também com os meios de produção trazidos pelo capitalismo, né? O Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Eu espero que possamos nos ver nas próximas aulas de sociologia e possamos ter um estudo muito proveitoso para que vocês façam uma prova do Enem bem feita. Até a próxima!